Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão sobre IED. Introdução ao Estudo do Direito. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo e vamos trazer algumas informações interessantes. Vamos começar com a ideia de Estado, a relação Estado e Direito. Bem, nas aulas anteriores a gente já falou um pouco sobre essa questão do pacto social, a ideia contratualista, a ideia social. Agora nós vamos entender algumas questões interessantes que envolvem o direito. Primeiro, os elementos constitutivos da ideia de um Estado. Eu tenho os elementos população, território e um governo soberano. E a ideia disso ela vai vir a partir do momento que eu tenho uma delimitação territorial. Então eu vou ter ali o Pacto de Westfália, em razão da Guerra dos 30 Anos, que vai fazer o seguinte: os países eles tinham uma certa soberania, mas até onde? Então havia uma belicosidade, uma briga muito grande para determinar o que era de cada um. Chegou no momento que eles cansaram de guerrear e aí então definiram fronteiras. E a partir do momento que define-se fronteiras, então eu tenho um território, dentro do meu território mando eu com relação à minha população. Então aqui eu tenho o início do direito internacional público, justamente que é essa relação desses elementos que vão constituir um Estado e o diálogo entre os países forma-se por meio do reconhecimento das fronteiras. Então o direito internacional público, beleza? Essa ideia de soberania, ela nasce com quem manda aqui dentro sou eu, soberania absoluta. Mas, após a Segunda Guerra Mundial, já tem uma concepção diferente. Falhamos em viver em comunidade. É necessário fazer o quê? Cada um abrir mão um pouco da sua soberania absoluta para que haja um ambiente comunitário. Então a gente tem uma percepção agora sobre uma soberania relativa. Os países aceitam reduzir essa ideia de poder dentro do seu território para que haja um diálogo, haja uma comunicação. Ok? Show de bola? Massa! Vamos prosseguir então para a ideia de fontes do direito. O que são fontes do direito? Onde nasce o direito. E a primeira ideia, o primeiro prisma que nós vamos trabalhar é sobre a fonte primária, ou seja, a lei. Mas e daí, professor, o que é a tal da fonte? É de onde nasce, de onde brota. E a lei é onde eu consigo bater o olho e enxergar. Então a lei, ela também vai ter fontes da própria lei. E a primeira fonte que a gente vai trabalhar é a fonte histórica, ou seja, a gênese, de onde nasce essa norma. E aí, então, nós vamos falar das influências, o contexto histórico que eventualmente fez com que nascesse aquela lei. Eu tenho aqui importantes conceitos que estão presentes no direito romano, depois a gente entra no Código Civil e o BGB no direito alemão. Então, essas normativas vão trazer ali uma historicidade sobre a origem de determinada norma. Já no tocante à fonte material, é como a sociedade material é a forma que a população, que o povo está vivendo aquele problema. Então, é um fato social. Então, a lei, ela tem a ideia de existir um fato social, uma demanda social, para que haja, então, uma normativa sobre esse assunto, que haja uma regularização sobre esse assunto. Essa ideia da fonte material, inclusive, visa evitar a arbitrariedade, ou seja, que o Estado simplesmente legisle sem porquê e sem motivo. Então, a ideia é que se tenha uma fonte material para que eu possa analisar um fato social, um problema social que demande aquela atuação para aquela norma. E nós temos ainda também a fonte formal. A fonte formal ela está atrelada a qual é o procedimento? Quem pode eventualmente fazer uma lei? Então, quem tem poder para criar essa norma? Então, essa é a ideia, a estrutura de construção procedimental para que eu possa falar sobre uma legislação. E aí é importante lembrar, no ordenamento jurídico brasileiro, nós temos o sistema Civil Law, leis escritas, Civil Law. Civil Law, turma, nada mais é do que um apanhado de várias normas, código, para dar uma estabilidade com base na lei escrita. E o seu contraponto é o Common Law. Esse Common Law, tô falando brincando, óbvio, né? Mas só para ficar aí na cabeça de vocês. O Common Law nada mais é do que um direito costumeiro, que a gente costuma utilizar a expressão consuetudinário. Ele é um direito lacônico, porque ele não tem norma, mas ele tem pilares. Esses pilares são chamados de Statute Law. Então, as leis pilares, aquela ideia de ponto central, a gente fala muito das emendas constitucionais americanas, então, que é, inclusive, a fonte, né, a origem é o direito anglo-saxão. Então, nós temos Estados Unidos, Inglaterra, o Canadá, parte dele, que vai utilizar esse sistema de costume. E lá, a jurisprudência vai analisar caso a caso. Então, a jurisprudência vai analisar o caso em concreto e dar uma resposta. E eu posso invocar uma jurisprudência para resolver um problema futuro. Beleza? Show de bola? Massa. Pontos de atenção. Ah, professor, mas eu estou em IED. Não interessa. Vamos saber o certinho desde agora. Bora lá. Primeiro, diferença entre precedente e jurisprudência. Precedente, um julgado sobre a matéria.
Jurisprudência, um coletivo de julgados proferidos por órgão colegiado sobre a mesma matéria no mesmo sentido. Então, olha só, o precedente eu tenho um julgado sobre o assunto. Uma jurisprudência eu tenho um colegiado, que eu tenho que ser um órgão colegiado, ou seja, mais de um julgador, que decidiram mais de uma vez sobre aquela matéria e no mesmo sentido. Eu posso ter jurisprudência majoritária ou minoritária, mas o importante é lembrar, jurisprudência vai ser um coletivo, precedente e um julgado, ok? Massa. O que é um acórdão? Um acórdão é a forma como esse colegiado, uma turma, vai se manifestar, vai julgar. Então, quando eu tenho ministros julgando, coletivo, eles vão proferir um acórdão. Quando eu tenho um juiz, eu tenho uma sentença. Então, o acórdão é como eu chamo a decisão colegiada. E uma sentença é aquela proferida por um juiz de primeira instância. E nós temos ainda a chamada decisão monocrática, que é quando, dentro de um órgão colegiado, o magistrado decide sozinho. Não faz jurisprudência, decisões monocráticas. Por quê? Somente quando é proferido por colegiado é que eu vou falar de jurisprudência. Fechou? Massa. Sobre a questão de segurança jurídica, matéria da aula passada, e a questão de força vinculante. Veja, no modelo em que a jurisprudência, ela obviamente tem a sua relevância, a ideia de trazer apaziguamento, paz social, segurança jurídica, estabilidade jurídica, uniformidade da jurisprudência, eu tenho ali formas que o judiciário vai se manifestar para dar essa e garantir essa estabilidade. Então, a primeira delas, o que é uma súmula? Súmula é um entendimento consolidado no tribunal. Pode ser do tribunal do DF, do Rio Grande do Sul, de Minas, Goiás, mas eu também tenho súmula dos tribunais superiores. E o que são as súmulas, então? É um entendimento pacificado sobre aquele assunto. Agora imagine o seguinte, várias ações sobre uma mesma matéria, pipocando um monte. E aí chegou um monte de ação ali no STJ sobre um assunto e ele precisa, opa, tem que dar uma resposta. Só que o Brasil inteiro está discutindo isso. Então, eu tenho dois procedimentos referentes a várias demandas repetitivas. Recursos repetitivos nos tribunais superiores e o incidente de resolução de demandas repetitivas. O que significa dizer o quê? Bem, eu preciso dar uma resposta social e garantir a segurança jurídica. Eu tenho que dar essa estabilidade. Então, o que eu faço? Eu vou afetar, eu vou falar, opa, suspende todos os processos, vamos decidir isso aqui para dar uma resposta social e garantir uma segurança jurídica, e se isso daí continuar, a gente solidifica aquele entendimento como uma súmula. Mas o importante é, eu preciso dar uma resposta imediata. Então eu faço um incidente de resolução de demanda repetitiva ou recurso repetitivo, mando afetar, ou seja, suspender todos os processos sobre aquele assunto, vou decidir e a partir do momento que eu decido, eu mando aplicar. Se o TJDFT fizer uma resolução de demanda repetitiva, um IRDR, o que vai acontecer? Ele vai mandar suspender os processos que estejam dentro da jurisdição do DF. Se o STJ faz uma afetação de recurso repetitivo, eu vou atingir todo o território nacional. Beleza? Show? Massa. E o que é um IAC, um incidente de ação de competência? Imagina, eu não tenho pluralidade de ações, mas eu tenho um caso muito importante que vai gerar ações lá na frente. Então, eu antecipo julgando esse incidente de ação de competência, esse IAC, esse um caso, em razão da sua complexidade e da sua importância, para servir como um farol, ou seja, uma direção quando dos julgados posteriores sobre aquele assunto. Então, incidente de ação de competência, um caso. Demanda repetitiva, vários casos. Súmula, um entendimento pacificado. E a súmula vinculante? Aí é quando o STF bate o martelo e consolida o entendimento. A súmula vinculante, obviamente, é mais grave, porque ela é proferida pelo seu órgão de alto escalão, o órgão mais alto dentro do ordenamento jurídico. O STF tem súmulas? Tem, mas a súmula vinculante é aquela mais grave, é aquela que vai ser um imperativo, ou seja, vai ter que seguir, porque a súmula vinculante, ela dentro dessa escala de precedente qualificado, precedentes que vão gerar a importância de ser seguida, ela é a mais importante de todas, inclusive também a mais grave, ok? Beleza? Até aqui, tranquilos? Vamos para o próximo assunto, lei. A lei, turma, quando a gente pensa na ideia de lei, vamos pegar e separar aqui, ó, sentido amplo da coisa e sentido estrito. Amplo da coisa, a lei vai ser tudo que tem ali algum teor normativo. Pode ser decreto, resolução e afins. Então, sentido amplo, lei é tudo que a gente tiver ali algum teor normativo. Agora, no sentido estrito, não. O estrito, ó, limitado, estreito. O sentido estrito é aquela que, de fato, passa por um processo legislativo decorrente do poder legislativo. Porque o decreto é do executivo. Não, se eu falo da ideia no sentido amplo, beleza, não deixa de ser norma. E aí, nesse caso, eu posso falar de lei no sentido amplo. Agora, no sentido estrito, não. É somente aquela que decorre do poder legislativo. E aí, então, ela tem uma forma, um procedimento. E, basicamente, essa forma vai ser o seguinte. Se inicia-se com uma iniciativa,
tem-se ali uma iniciativa de provocar, de discutir. Logo em seguida, tem um exame pelas comissões temáticas acerca da relevância, pertinência. Por fim não, ainda em acompanhamento, eu tenho discussão e aprovação. E logo depois eu tenho a modalidade de revisão, sanção e publicação. E o que isso quer dizer? Bem, que aqui eu vou ter uma análise, um crivo para verificar se vai passar nos termos do projeto de lei, se foi devidamente aprovado, se foi revisado, se foi para o chefe do executivo, se foi sancionado e, por fim, foi publicado. Então, isso daqui, obviamente, é um escopo muito objetivo sobre como seria uma ideia de uma formação de uma lei, ok? Com relação a procedimento de integração e fonte do direito, aqui eu vou falar um pouco mais devagar, presta atenção. A lei, ela tem um objetivo, ela tem uma ideia, ela tem uma natureza, ela tem um porquê, ela tem um para onde. A gente já falou sobre isso de eficiência, eficácia, vigor, vigência. Agora aqui nós vamos falar sobre a ideia de integração. E quando a norma, ela não alcançar, eventualmente, todas as matérias no campo material. E aí, o que o magistrado faz? Porque ele tem que dar uma resposta. Ele não pode deixar de julgar por ausência de lei. Vedação ao non liquet, non liquet. Lembra? A gente já falou disso. Bem, quando eu falo dessa modalidade de procedimento de integração, a LINDB, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, já traz para nós o artigo 4º, que vai falar, olha, como forma de integração, eu vou utilizar costumes, analogia, princípio. Mas a ordem vai ser analogia, porque a analogia é a ideia de utilizar como o ordenamento se comporta com o assunto, e ele pode buscar de forma análoga trazer esse entendimento para outro instituto. Analogia. Segundo ponto, costume. O que é um costume? É a prática de algo reiterado que é aceito e assimilado. Ou seja, um costume ele vai verificar como que a sociedade se comporta de forma repetida e aquilo ali passa a ser aceito e então ele é assimilado, beleza? Então, costume é a forma como desenvolve, como aquilo ali acontece de forma corriqueira. Então, gera um costume. Um exemplo que eu gosto muito de falar é o exemplo do cheque. O cheque pré-datado. Não tinha uma previsão na lei do cheque, mas virou um costume e depois isso fez nascer um direito, ok? E por último, a ideia de princípio. Nós temos algumas críticas sobre o termo princípios gerais, porque seria muito abstrato, mas o princípio, turma, é aquela ideia daqueles elementos constitutivos de uma questão pilar. Ou seja, princípios é a ideia que antecede propriamente a norma, é uma conceituação que tem uma ideia um pouco mais abstrata, porque ele tem que realmente ser lúdico. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana é óbvio que vai ter várias sendas, mas ele tem uma ideia, uma carga geral principiológica, ou seja, ele tem um objeto jurídico que se prima a defender, que busca dar uma resposta. Então, os princípios gerais, embora ele tenha a ideia maior e ampla, ele tem uma certa aplicação objetiva, que basicamente eu vou falar quais são os pilares, quais são os fundamentos basais dentro daquele ordenamento jurídico para invocar como princípio, beleza? Então, o artigo 4º da LINDB ele já fala de analogia, costume e princípio, mas de forma secundária, porque a primária é o quê? A lei, ok? Tranquilo? Bem, e aí eu coloco ainda para vocês o artigo 3º e o artigo 5º. Bem, o artigo 3º é, na verdade, uma coisa que antecede, que diz o seguinte, ninguém poderá alegar desconhecimento da norma para simplesmente não segui-la. Então, a escusa do conhecimento, ou seja, a desculpa do desconhecimento, nesse caso, não pode ser alegada para fins de aplicação da norma. Eu não posso alegar desconhecimento da norma para eventualmente falar, não vai aplicar a mim. Bem, isso no campo da norma geral, mas dentro do direito penal, você tem ali na parte da culpabilidade impoex, imputabilidade do agente de poder sofrer uma ação, potencial conhecimento da ilicitude da norma e exigibilidade de conduta diversa. Esse é um requisito dentro da teoria do crime sobre a culpabilidade. E o potencial conhecimento da ilicitude da norma é que eu tenho ali, obviamente, não da ideia já basal, aquela que todo mundo consegue guardar dentro de si o que é certo e errado, mas o potencial conhecimento da ilicitude da norma como um caso muito clássico da doutrina e de fato ele é real, do camarada que saiu lá da Caxinha do Sul para pegar e vir para o centro do Brasil, ali em Brasília, e aí ele foi fazer um chá para a esposa doente, e aí foi lá e descascou uma árvore que tinha uma proteção ambiental. Então ele cometeu um crime ambiental, mas tinha como ele saber, dada a especificidade, será que o direito penal se prestava a punir esse sujeito? E aí o potencial conhecimento da ilicitude da norma vem ali para eventualmente atenuar, até mesmo isentar uma possível reprimenda, porque não faz sentido a aplicação naquele sentido, ok? Então isso é uma questão excepcional dentro da teoria do crime. Aqui em AD, nós vamos pautar dentro da percepção sobre o artigo 3º e a escusa. Ninguém poderá alegar desconhecimento para simplesmente não cumprir. Fechou? E por último, é uma ideia que vai ampliar a forma da interpretação legal.
Porque ela nasce com um objetivo, ela tem uma ideia de eficiência, ela tem uma ideia de eficácia, e eu vou indagar o seguinte: a que se presta essa norma? Essa norma ela tem que buscar alcançar a função social dela, bem como o bem-estar social. Então, uma lei ela nasce para trazer um bem-estar social, um apaziguamento. Então, isso é uma norma que eu vou poder discutir quanto à sua aplicação em razão do que ela se pretende. Então, é uma forma que eu vou poder discutir e ampliar eventualmente até onde eu quero chegar com aquela norma e que está protegido sobre aquela norma. Fechou? Show de bola? Então, gurizada, é isso. Até a próxima. Estamos juntos.